Olá, boa noite. Eu estou aqui para mais uma Escola de Educadores, para desejar a todos um bom encontro. A gente está muito feliz com a participação da Bianca Stocker aqui com a gente hoje. E eu quero, então, agradecer primeiro a presença de todo mundo nesse encontro, dizer que a gente está muito contente com a participação de todo mundo e, mais uma vez, a gente vai aqui na escola discutir assuntos pertinentes para os nossos alunos, para a nossa comunidade, para que a gente possa crescer juntos. Então, a gente vai começar, está todo mundo louco para ouvir a Bianca. Eu vou convidar, então, a Cíntia, que é a nossa coordenadora de educação infantil, e a Ana Clara, que é a nossa coordenadora do Educação 1. As duas vão fazer a mediação do encontro com a Bianca para a gente hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Bom encontro para todos. Obrigada, Carla. Boa noite para todo mundo. É uma alegria aqui acompanhar no chat uma comunidade de educadores, né, que se junta, que atende esse nosso chamado, esse nosso convite, e é nisso que nós, da comunidade de Ângulo 21, acreditamos, né, nessa nobre missão de formar crianças junto, né? E para esse diálogo a gente convidou a Bianca Stock, de quem a gente pôde se aproximar muito mais em tempos de isolamento, muita gente diz isso, né? Que esses são dias que têm também facilitado muitos encontros que antes eram impossíveis pela distância. Então, a Bianca é uma pessoa de referência para nós na educação, com um olhar para a psicologia, né, onde ela é formada pela Unicinos, bacharel em psicologia, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é psicóloga clínica, social e educacional, mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento socioemocional, em gestão de equipes, é professora da pós-graduação em educação infantil da Unicinos, no Rio Grande do Sul, que para nós da educação infantil é um grupo de referência, onde a gente se inspira, né, de quem a gente estuda textos e hoje em dia muitas lives, são uma grande companhia nessa pandemia. Bianca é consultora em desenvolvimento socioemocional, em trabalhos pela Unesco, também uma importante instituição, né, de cuidados com a infância, com a juventude do Brasil e do mundo. Atua em ONGs, em empresas, sempre ligadas às políticas de educação e saúde, tem uma consultoria em psicologia, coordena grupos de estudo, enfim, atua como psicóloga clínica. Então, são muitas frentes, né, muitas formas de encontro, tanto com crianças, com jovens, como com seus educadores. E é por isso que a Bianca vem aqui. Seja muito bem-vinda. E agora a Ana diz para vocês a razão dessa nossa escolha, né? Porque esse assunto. Isso mesmo, vamos lá. Então, como a Cíntia disse, nós estamos aqui numa comunidade de educadores, com pais, com os professores, e muitos de nós preocupados com as crianças e os nossos jovens, né? Com um distanciamento mais prolongado. No início, nós pensávamos que a escola ficaria fechada 15 dias, e depois isso foi se alongando, e a gente vem agora num momento de reflexão sobre como as crianças e os jovens têm enfrentado, que apoios que eles têm para enfrentar esse momento de pouco contato social, ou quase nenhum, e que apoios que a gente vem podendo oferecer para eles como instituição, mas também como pais e professores que encontram as crianças quase que diariamente nas lives. A gente vem olhando para o brincar das crianças com muita atenção e com muito cuidado. É um eixo estruturante para nós pensar sobre como as crianças brincam, quanto brincam, qual é a natureza e a qualidade dessa brincadeira. Como pais e professores, como pais, a gente às vezes tropica em algum brinquedo pelo chão da casa, e estamos pensando muito sobre isso. Então, a oportunidade de te ouvir, Bianca, a respeito desse tema que é tão caro para nós,
o brincar como uma estratégia de cuidado nessa situação que está tão desafiadora para adultos e crianças. Então, a gente vai se organizar da seguinte maneira: a gente vai abrir um espaço para você compartilhar conosco as suas reflexões a respeito disso. E aí a gente vai acompanhando o chat. Eu convido a vocês a se colocarem no chat, colocarem as suas dúvidas, as suas inquietações a respeito desse tema, para que a Bianca possa ir incorporando na fala dela, mas digo que ao final a gente reservou uns minutos para a gente selecionar algumas perguntas e direcionar mais especificamente para que a Bianca possa abordar. Então, estejam à vontade para participar nessa interação, a gente vai acompanhando aqui, mas eu queria já parar de perder tempo e ouvir a Bianca, já passar a palavra para ela, para que nós possamos ter essa noite bastante produtiva. Bianca, as segundas-feiras também é a noite que a gente reserva para as nossas reuniões pedagógicas. Então, a gente tem aqui os nossos professores acompanhando essa conversa, além dos pais e professores convidados, né, colegas nossos de outras escolas. Então, acho que vai ser um momento muito rico para que a gente possa refletir com você sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Cíntia, pelo convite, pela acolhida. Muito bom. Vou organizar aqui. Tá joia. Então, queridas famílias, colegas que estão aqui comigo nessa noite. Eu super feliz com o convite, né? Esse é um tema que eu gosto muito. E as colegas referiram o curso da Unicinos, especialização infantil. Eu tenho o privilégio, eu dou um módulo que é só sobre desenvolvimento socioemocional, né? Desde dos bebês até a idade adulta, focando na infância, claro. Mas o outro módulo é só sobre o brincar. E é uma delícia esse módulo. E eu estou com bastante saudade, porque eu pedi para ele ser no presencial. Então, o Unicinos me deu uma folga de semestre para ver se a gente consegue voltar no presencial ano que vem, porque falar do brincar é falar de presença. É falar de uma presença presente e não de uma presença ausente. Então, não tem como a gente poder falar de brincar, né, não estando inteiro na relação. O brincar envolve inteireza. E é dessa forma que eu quero começar a nossa conversa hoje. Eu poderia começar falando da pandemia, que eu acho que é bastante importante a gente entender o contexto, né, no qual estamos mergulhados agora, mas eu quero compartilhar com vocês uma cena que me emocionou muito. No feriado do dia 7 de setembro, eu me escapei para me isolar um pouco mais numa praia aqui perto de onde eu moro, né? Não é no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eu sou gaúcha, mas ela é próxima, uma praia bem pequenininha e bem desértica mesmo. E acertei, porque não tinha praticamente ninguém naquela praia. Tanto não tinha ninguém quase, que fomos uma amiga e eu, as duas quarentenadas, né? Para desopilar um pouco, ver um pouco do mar. E estávamos as duas na beira da praia, ninguém. E a gente foi achar um lugar para sentar e tinha um pinguim morto. E a gente sentiu aquele cheiro, né, forte do pinguim, fomos um pouquinho mais afastadas. Daqui a pouco, passam uns 40 minutos, vem um casal de namorados, olha aquele pinguim, bate com o pé no pinguim, assim, cara de nojo, e seguem adiante. Passa mais um bom tempo e aparece duas crianças na beira da praia. Um, eu acho que tinha uns 3 aninhos, tá? Porque ele era bem pitoco. E outro, uns 4, 5. E a gente não enxergou onde estava o adulto de referência dessa criança. Demorou para aparecer esse adulto, né? E a gente falou, essas crianças estão sozinhas na praia, que estranho. Daí lá longe a gente viu um adulto vindo. E isso foi maravilhoso, porque aquelas crianças brincando e conversando entre os dois meninos, viram aquele pinguim na beira da praia e se impressionaram. E a gente de longe só contemplando aquela poesia viva, né? Viram o pinguim, conversaram um pouco e começaram a enterrar o pinguim e fazer o funeral do pinguim. Decoraram do lado, né? Enterraram todo o pinguinzinho, decoraram, conversando e mergulhados naquela experiência. Daqui a pouco eles seguem andando um pouco mais, encontram outro peixinho morto, enterram aquele peixinho e daqui a um pouco mais para frente uma outra conchinha. E nós duas em silêncio, encantadas com aquela cena,
porque ela é tão rica de conceitos e de conceitos que eu quero poder compartilhar com vocês hoje. Né, de duas crianças, naquela seriedade do brincar, porque o brincar é muito sério, né? O brincar que a gente sente como enriquecedor do psiquismo, ele envolve inclusive uma seriedade. Construindo, né, um digno cemitério de peixes, pinguins e conchas naquela praia. Então, o que eu quero começar a contar para vocês é que a vida e a morte são dignas de serem vividas na infância, quando elas são passíveis de ser brincadas, de serem brincadas, elaboradas no brincar. E a vida e a morte, ela é digna de ser vivida na adultez, quando ela pode ser ritualizada, poetizada, narrada. Quando a gente constrói memória afetiva e laço social naquilo que a gente vive. E aí a gente entra na situação da pandemia. Vou fazer só um parênteses. Com certeza, toda a riqueza dessa cena dos meninos não estaria acontecendo se esses dois meninos estivessem em frente a um tablet, frente a um celular. Eles não teriam percebido nada sensorialmente, integralmente dessa experiência. E a gente vai falar e vai desmembrar essa experiência para entender todas as aprendizagens que estão presentes nesse momento e o que precisa de um ambiente que sustente esse tipo e essa qualidade de brincar. E por que ela é tão estruturante para o psiquismo das crianças e organizadora do desenvolvimento integral das crianças, do desenvolvimento linguístico, motor, psíquico, né, cognitivo, e por que ela faz essa integração tão necessária num tempo onde nos encontramos tão desintegrados, adultos e crianças. Nós estamos vivendo um trauma social. Por que é um trauma social? Porque nós nunca vivemos uma situação de pandemia, a nossa geração nunca viveu uma pandemia global, mundial, que parou o mundo. Parou, né, os grandes eventos culturais mundiais. Colocou todos nós em alertas, né, por quê? Porque a gente precisa proteger a vida, e proteger a vida de um vírus que nos oferece, né, o risco da morte. Então é muito grave o que a gente vive, e a gente não tem registro simbólico para isso. É a primeira vez. Se a gente não tem registro simbólico, e a quarentena, e todo o isolamento social, que foi tão importante, e é, né, tão importante e necessário para que a gente possa se proteger, mas ele invadiu nossos planos, invadiu nossas expectativas, desorganizou nossas rotinas, virou a vida de cabeça para baixo, sem nos perguntar se a gente estava preparado para isso, porque a quarentena não perguntou para cada um de nós. E aí, e o casamento? Tá legal? Tá tudo bem? As finanças estão organizadas, né? A relação com os filhos está beleza? Aquela reforma que tu ia terminar na casa já terminou? Tá certo? Aquele tratamento que tu estava fazendo tá ok? Então, podemos começar a quarentena? Não foi assim, né? Pegou todo mundo desprevenido. E nisso, um grande desafio para todos nós, de aprendermos a lidarmos com frustrações, de aprendermos a exercitar a resiliência e aprendermos a criar frente a isso. As pessoas muitas vezes têm uma noção muito equivocada do que é frustrações. Lidar com frustrações parece que é aceitar as perdas, né? Seja de pessoas, de expectativas, de desejos, necessidades, e sim, tá bem, eu aceito. Isso não é saber lidar com frustração. Saber lidar com frustração é se perceber num ambiente de confiança o suficiente. Esse ambiente depois ele vai virando interno, mas na infância ele precisa ser proporcionado pelo ambiente externo, um ambiente de confiança suficientemente bom que me sustente, né? Sustente a experiência para que eu seja capaz de experimentar toda a tristeza que seja necessária, e aí por isso a importância da capacidade de se entristecer, da gente permitir
as crianças, os adolescentes a se entristecerem. Não tem problema, a gente fica triste. Ninguém é feliz o tempo inteiro, é insuportável ser feliz o tempo inteiro. A grande prazer em viver a tristeza na força em que ela precisa ser vivida, né? E a gente lembra de ou criança ou adolescente chorar na frente do espelho, ou botar uma roupa preta, escutar uma música triste e experimentar a força desse sentimento, né? A gente não precisa ter medo da tristeza. E a partir desse luto necessário, né, que eu percebo que eu não me quebro, que eu não me desintegro, porque eu tenho uma rede de afeto e de apoio que sustenta o meu entristecer, eu crio algo novo, único, singular, para recriar a minha necessidade, o meu desejo, as minhas expectativas, a minha vida, os meus afetos. Então, saber lidar com frustrações tem muito a ver com criatividade. Só que a gente só exerce a criatividade verdadeira em que a gente se sente a gente mesmo, com boas experiências de brincar livre, simbólico, solitário ou compartilhado. E a gente vai desmembrar isso juntos aqui. Então, nessa situação de trauma social, uma importante função da escola neste ano, como essa grande contadora de histórias, eu adoro pensar a escola dessa maneira, né, com tantas definições que a gente tem da escola, eu adoro pensar a escola como uma grande contadora de histórias da humanidade. Ela conta as descobertas maravilhosas da matemática, as invenções científicas, né, as descobertas da geografia, a maravilha dos poetas populares. Ela conta a história dos feitos da humanidade, mas ela também conta com a sua comunidade educativa a história do presente, a partir dos eventos, das aprendizagens, né, dos encontros que a escola proporciona, das eleições de repertório. Ela vai contando com a sua comunidade educativa este presente. E aí, esse presente é possível de ser vivido, de ser desfrutado, de ser compartilhado, simbolizado. Então, a gente precisa, nesse ano, mais do que nunca, contar a história desse presente, fazer o que Paulo Freire vai chamar de leitura de mundo. A leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra. Primeiro, eu preciso, né, estar num ambiente que me proporcione fazer as minhas leituras de mundo, que tenha interesse sobre as minhas leituras de mundo. Não importa se eu tenho 40 anos ou se eu tenho 4. Né? Como é importante a gente estar em ambientes que têm curiosidade de saber o que eu penso sobre o mundo, o que eu investigo sobre o mundo. Nessa contação de histórias, a gente precisa se perguntar, com 6, 7 meses, 8 meses de isolamento social, quais são as memórias que a gente construiu com as crianças nesse tempo? Que memórias que eu construí com a minha família nesse tempo? Porque a gente vai falar da pandemia por décadas e décadas e décadas. A gente vai contar a história desse 2020 por muito tempo. E a pandemia não termina quando os fogos de artifício estourarem lá na virada para 2021. A gente ainda vai estar num contexto híbrido, delicado, desafiador para o próximo ano. Então, construir memória, trazer para a palavra, é o que nos proporciona que a gente não adoeça, não sobrecarregue o nosso corpo, porque se a gente não trouxer para a palavra e para o brincar, o nosso corpo vai falar, como que vai falar? Tendo gastrite, doença de pele, perda de cabelo, né? Todos os sintomas psicossomáticos, ou então, né, que são os 3 destinos da pulsão aí, freudianos, os nossos atos vão falar. A gente vai cozinhar e se queima, a gente é grosseiro com as pessoas, a gente esquece das coisas, a gente não consegue dormir, e etc. A gente atua aquilo que não está podendo ser narrado. Só que a criança, ela elabora brincando, e o trauma social de terem sido privados de brincar com outras crianças em 2020 é uma conta psíquica gigantesca que as crianças estão pagando. Então, a gente precisa ser muito grato às crianças e aos adolescentes, muitíssimo gratos a eles, por estarem no tempo mais lindo e dos maiores ensaios das interações, sendo privados
para que a gente possa preservar a nossa saúde, para que a gente possa ter um atendimento de saúde digno, caso a gente venha precisar, para que a gente possa preservar a vida de quem a gente ama, e tudo isso precisa valer a pena, né? Como que a gente vai fazer valer a pena? Porque 2020 não é um ano perdido. Depende da maneira como a gente conseguir sensibilizar o nosso olhar para esse 2020. Eu tenho o privilégio de assessorar uma escola em Porto Alegre que se chama Escola Cotidiana de Educação Infantil, e eu digo privilégio porque eu brinco que a gente vive um oásis, né, assim, para pensar o brincar e outras coisas. E eu trago aqui, né, com autorização da nossa equipe, uma experiência muito bonita, que é a possibilidade de dividir com os pais as aprendizagens observadas nesse 2020. A gente compor um olhar coletivo para o que as crianças estão aprendendo nesse 2020. E eu tenho certeza absoluta que vocês do Anglo, pelo trabalho de qualidade que desenvolvem, pela concepção de infância que tem, e foi muito bonito a preparação dessa noite, né, com a equipe do Anglo 21, entendendo assim a coerência pela concepção de infância, de educação, que também já tem muitas histórias e memórias bonitas para compartilhar desse 2021. Se a gente parar um pouquinho e pensar, desse 2020, desculpa, se a gente parar e pensar um pouquinho agora, o que nós adultos percebemos que as crianças aprenderam em 2020? Não é o que elas aprenderam, porque o que elas aprenderam é o lugar de fala delas, elas que sabem, né, e elas vão poder contar. Mas nós adultos, o que a gente percebeu que os nossos filhos, que os alunos aprenderam em 2020? O conteúdo mais importante de 2020, gente, é o cuidado. É o cuidar da vida. É aprender a lidar com uma crise, com uma pandemia mundial. É cuidar de si, é aprender a cuidar do outro e aprender a cuidar do ambiente. E a gente tem uma base nacional comum curricular, que é um documento, né, que rege nesse 2020 todas as escolas desse país, que nos dá toda a sustentação dessa educação que olha e que honra a infância e adolescência protagonista, brincante, livre. Então a gente tem que baixar a nossa ansiedade, baixar a nossa angústia e dizer, mas será que eles vão se alfabetizar neste ano? Talvez algumas crianças sim, provavelmente muitas outras não, mas a qualidade do vínculo que a gente viver neste ano dentro dos nossos lares, ela é determinante para o desenvolvimento integral das crianças na sequência desse ano pandêmico. E é determinante para o desempenho acadêmico das crianças. Então, a gente vai olhar com muito apreço e dando toda a importância para como as coisas estão acontecendo dentro das nossas casas. E os professores podem, no diálogo com as famílias, compartilhar esse olhar para dentro de casa. Esse compartilhar o olhar, né? Entender assim o que está presente nessa brincadeira, qual é a potência desse brincar, quais são as aprendizagens envolvidas ali, maravilhosas, e brincar, a gente brinca por prazer, para começar, né? A criança brinca pelo prazer de brincar, porque é no brincar, e apenas no brincar, como nos diz o Winnicott, que a gente se sente a gente mesmo. É só a gente parar um pouquinho e pensar quais são as brincadeiras que a gente lembra de infância. As que mais nos marcaram. As que mais a gente tem uma recordação afetiva. Será que elas, já nelas, estavam um embrião de quem somos hoje, das nossas escolhas atuais, de como a gente olhava o mundo, interpretava o mundo, quais eram os pensamentos sobre a gente mesmo, sobre família, sobre comunidade, sobre escola, sobre o que é ser pai, o que é ser mãe.
os nossos sonhos. O brincar na infância é a gestação desses sonhos na adultez. Então, a gente começar a aprimorar o olhar por brincar, acalma e baixa a ansiedade de que as crianças estariam perdendo conteúdos nesse ano. Qualquer objetivo de aprendizagem que não pôde ser trabalhado em função do ensino remoto, e sim, tem muitos que não puderam ser trabalhados, evidentemente serão recuperados em 2021, 2022. Por quê? Porque os professores são responsáveis, as escolas são responsáveis, e as escolas vão acolher as crianças do jeitinho que elas vierem, né? Isso eu estou falando do ensino fundamental, anos iniciais. Na educação infantil, é interação e brincadeira. A gente resguarda com muito afinco, né, a possibilidade da criança brincar, se expressar, e o direito dela ser ela mesma, né, especialmente na educação infantil. E as crianças produzem os conteúdos, né, elas produzem as suas culturas, elas produzem, né, todo um repertório, e que a gente precisa aguçar os nossos ouvidos para ter a competência de escutar esse repertório. Quando uma criança brinca criativamente, seja sozinha ou compartilhada, e aí a gente precisa pensar que é muito importante as crianças terem um ambiente que sustente o brincar solitário. Eu costumo dizer para os pais, quando as crianças estão brincando, viajando dos seus próprios pensamentos ali, né, mergulhadas, construindo as suas narrativas, porque esse brincar de narrativa, ele é muito importante, a única missão do adulto é não atrapalhar. Não interferir, não atrapalhar. Não intervir, nada. Deixa, porque quanto mais as crianças puderem viver o que a gente chama de acontecimentos totais, que são essas experiências de início, meio e fim, interesse, exploração, né? E depois terminou o tempo, que a criança consiga pontuar isso, mais essa criança se organiza psiquicamente, mais essa criança se integra psiquicamente. A gente está num tempo social de tudo muito entrecortado, né? Especialmente antes da quarentena. Vamos parar, vamos, a gente está atrasado, almoça rápido. Já pegou o lanche? Apura, vamos, né? Tem que tomar banho, tem que isso, tem que aquilo. As rotinas, elas precisam acontecer, elas são importantes que aconteçam, desde que a gente não coloque a rotina acima da vida, acima de poder desfrutar e fazer a vida valer a pena de ser vivida. Uma metáfora que me ajudou a pensar muito nessa quarentena, e eu vou trazer ela, já trouxe em várias outras lives, é a metáfora da sala de espera. A quarentena, ela não é a sala de espera da vida, que a gente precisa se ocupar, né? Porque daí vai dar a sensação que vai passar mais rápido. Então eu pego o celular e fico ali jogando qualquer coisa, eu faço coisas agitadas, assim, que é para me ocupar. Porque a vida vai começar mesmo quando a quarentena terminar, quando o isolamento terminar. Não, gente. A vida é agora. Do jeito que a gente está, com as condições que a gente tem. Que bom que a gente está vivo. E a gente poder honrar esse presente com as crianças e mostrar para as crianças que a gente desfruta da presença delas é importantíssimo para a manutenção da saúde mental nesse tempo. Uma criança, ela precisa menos que todas as rotinas da casa estejam seguidas à risca, a casa esteja sempre limpa, todas as tarefas feitas, tudo organizado. Ela precisa menos disso do que adultos. A experiência de estar com adultos que gostem de estar com ela, que tenham prazer de estar com ela, que desfrutem da presença dela. Porque isso aumenta o senso de aceitação dessa criança, de importância dentro da família. E na medida que essa criança se sente aceita e se sente útil, importante dentro de casa, ela aumenta, né, esse tanque de gasolina, de afeto, de amor, esse tanquinho de afeto aumenta, e essa criança se sente segura o suficiente para poder criar as suas próprias brincadeiras, para poder criar, né, os seus próprios mundos simbólicos e interessantes.
com isso, a gente viu muitos pais angustiados no início da quarentena, procurando um monte de atividades na internet para ocupar as crianças, né? Nessa ideia de que as crianças precisavam estar entretidas. É sociedade de entretenimento. A gente precisa estar sempre feliz, sempre, né, ali com alguma coisa para fazer. Depois a gente sabe por que a gente cria uma geração de pessoas ansiosas. As crianças não precisam ser ocupadas. E não é a função da escola ocupar crianças. Isso não, nem da educação infantil, nem nenhum nível de ensino. A escola não serve para ocupar crianças. Por isso que né, se angustiar com um monte de atividades para fazer, escolares, não produz aprendizagem. A escola é o espaço de aprendizagem e humanização. Juntas. Oi, Bianca. A gente pediu para entrar, assim, Desculpa te interromper, está fluindo tão bem, mas aqui é tão valoroso isso que você está dizendo, né? E a gente tem uma pergunta no chat aqui, que é sobre uma dificuldade das famílias em brincarem com as crianças, porque agora a gente vive tempos de um convívio familiar super intenso, né? E que você já disse da importância da qualidade desse brincar. E os pais precisam também, eu acho que, aprender a brincar, não aprender brincadeiras, mas aprender a estar, ou reaprender a estar com as crianças, né? Que é isso que você falou desde o começo da Tereza. Então, alguém pede, assim, que caminhos que seriam bons para as conversas com as famílias, nesse sentido da sensibilização. Mas eu acho que é isso mesmo que você está falando. Eu só queria reiterar que essa é uma preocupação grande, né? Como se estivesse muito fora do alcance. E é muito mais cotidiano do que se imagina. Adultos. Adultos. Então, recado para os adultos que estão com dificuldade de brincar. Acende o teu sinal de alerta. Porque isso é um ponto importante, é um indicador importante de saúde mental. Se a gente não está conseguindo brincar, se divertir na presença do outro, e eu vou falar um pouco mais do que é esse brincar, que não é só pegar um aviãozinho e né, com a criança e brincar, tem muitos jeitos de viver esse brincar. Talvez esse adulto precise olhar com mais cuidado para a sua própria saúde mental. E o que é saúde mental? Saúde mental não é diagnóstico. Eu posso ter um transtorno disso, daquilo, um diagnóstico disso, daquilo, e tem mais saúde mental do que quem não tem. Saúde mental é a gente sentir que a vida vale a pena de ser vivida. É viver, né, um viver que a gente sente que é criativo, que é digno, que dignifica a vida. A gente não pensa saúde mental em termos de diagnóstico, a gente pensa, né, a partir da abordagem da psicanálise, kantiana, que é a abordagem do trabalho, em termos de riqueza e pobreza psíquica. Quando a gente sente que a vida é só algo a se adaptar, que a vida é só algo a se submeter, né, que me resta dos dias só responder necessidades alheias, seja do trabalho, de um relacionamento, da casa, dos meus próprios medos, a vida ela vai perdendo o sentido, ela vai perdendo a dignidade. E é no brincar, na infância, que a gente alicerça a saúde mental. E é nesse brincar criativo, é nesse brincar onde eu sou autor da brincadeira. Eu não sou espectador da brincadeira. Aí entra um problema grave das telas, né? Porque as telas nos colocam numa posição de espectador frente à vida. Bianca, eu acho que eu sabia que eu precisava trazer papel e caneta, mas eu não sabia que eu precisava trazer lenços. Eu fiquei muito emocionada com a sua fala. Primeiro, colocando nós todos nesse lugar, né, de um enfrentamento, de um momento que é muito grande, né? E pensando um pouco mais sobre essa questão, acho que uma questão que preocupa os educadores é com relação aos materiais e também a tela que você começa a falar. Então, eu acho que tem uma preocupação grande com brinquedo, quantidade de brinquedo, tipos de brinquedo, aquele brinquedo que a criança quer, que é o que faz a propaganda na TV. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho com a gente, se possível, essa questão dos brinquedos, dos materiais e das telas, né? A gente vive um momento em que todas as famílias acabaram flexibilizando o tempo de tela das crianças. A escola é uma tela, né? E como que a gente lida com essa questão, sendo que
como você começou a falar, a tela empobrece essa relação com a criatividade, com se sentir vivo, com se sentir saudável, né? Com ser saudável emocionalmente. Então, se você puder explorar um pouquinho mais conosco, eu acho que a gente vai ser bom para todo mundo que está aqui assistindo. Perfeito. Uma coisa, ela está enganchada na outra, né? Voltando um pouquinho só à pergunta anterior sobre como brincar com as crianças, né? A qualidade desse brincar. Então, olha só, criança não é massinha de modelar, não é argila que a gente molda como gostaria. Tá? A gente intervém, quando a gente trabalha com crianças, a gente intervém muito menos nas crianças. E esse é um ponto importante, né, para uma educação infantil, especialmente, mas para todo de qualidade, né? A gente proporciona ambientes facilitadores. Ambientes facilitadores são ambientes que têm minimamente, né, uma estabilidade emocional, porque a criança consegue fazer a previsibilidade desse ambiente. É um ambiente que não retalha a criança pelos seus gestos espontâneos, tanto de alegria quanto de agressividade. É um ambiente que é gentil e firme ao mesmo tempo. É um ambiente que inspira confiança para essa criança. E é um ambiente que não põe a criança na centralidade de tudo. Porque criança não gosta de ser rei e rainha. Criança gosta de ser plebeu. De brincar, assim, me esquece, sabe? De brincar livre. Não gosta de ser super investida de expectativas. Uma grande angústia dos pais, tem que fazer mais rápido do que os outros, tem que ser mais isso do que os outros, tem que... Gente, desnecessário, isso causa sofrimento, isso causa patologia. Eu me preocupo muito com né, o sofrimento que a gente está gerando nas crianças e que depois vem para o consultório. Então, eu acredito muito nesse trabalho de prevenção, pela ansiedade dos pais das crianças terem que performar crianças competentes. E isso é um grande equívoco. Como que a gente proporciona um brincar de qualidade das crianças com os adultos? Primeiro, presença presente e não presença ausente. Não dá para sentar para brincar com uma criança com o celular tocando, o WhatsApp apitando e a gente é angustiado que tem que resolver 300 mil coisas. É melhor a gente reservar um tempo de qualidade, que esse tempo seja de 30, 40 minutos, uma hora, eu não sei qual é o tempo que a gente vai priorizar dentro do nosso dia, vai ser possível de se priorizar. Às vezes 10 minutos é o suficiente, num dia muito corrido, né? Mas que eu olhe para a criança, porque sou visto, logo existo. A criança precisa ser vista, ela precisa sentir que ela é vista. Então, primeiro, presença presente. Adulto, cuidem da sua saúde mental. Invistam no autocuidado de vocês. Entendam que vocês são merecedores também de espaço de escuta, de espaço para cuidarem de si mesmos. A maioria das vezes, quando chegam as crianças para o atendimento aqui, quem está precisando de apoio, de acolhida e de suporte são os pais, e muito menos as crianças. Né? Então, para a gente poder estar junto e brincar, a gente precisa estar inteiro ali. Desfrutar. Pais, se a gente pegou um jogo de tabuleiro para brincar com a criança, relaxa um pouco em relação às regras, calma. A criança constrói moralidade não pela imposição da castração, né, do não, que é super importante o limite, mas isso é um passo depois. A criança constrói moralidade quando ela aprende a se responsabilizar pelo ambiente, quando ela se sente útil dentro desse ambiente, quando ela entrega um desenho para a gente e a gente diz muito obrigada, que desenho lindo, alegrou o meu dia. Opa, eu fiz algo de bom, eu tenho algo de bom dentro de mim para contribuir com o outro. Quando ela participa das tarefas domésticas e tem as suas responsabilidades dentro de casa e ela é reconhecida por alguém que contribui com aquela casa. Ela constrói moralidade como aqueles dois meninos na praia, de forma espontânea, autêntica, entendendo que a morte do pinguim precisava ser dignificada. E cria um ritual cultural, uma construção cultural, para que a gente possa humanizar aquela experiência. Olha que beleza que a gente tem ali. Essas crianças, elas sentem que elas têm algo bom dentro delas para
entender esse ciclo da natureza e contribuir com esse ciclo da natureza, né? De vida e de morte, e daquilo que ela encontra, de que ela pode fazer algo com aquilo. Ela é autora da vida. A vida é digna de ser vivida, né? Essa criança, ela é protagonista do seu processo. Ai, mas eu não gosto de brincar de bichinho, de que faz voz e não sei o quê. Antes disso, sabe o que criança adora? E sabe que é uma brincadeira maravilhosa? A gente compartilhar do nosso mundo com eles. A gente compartilhar das músicas que a gente gosta com eles. A gente contar as nossas histórias de quando a gente era criança. As crianças gostam que os adultos compartilhem dos seus repertórios culturais com eles. E que incluam eles dentro dessa memória. Quem é que não tem a lembrança de uma sala de costura da avó? Eu tenho, da minha bisa. Ai, a gente adorava entrar naquela sala de costura, porque tinha um monte de coisa que a gente não podia mexer, e às vezes ela deixava a gente entrar, e a gente via ela fazendo as roupinhas para as nossas bonecas e ficava encantada com aquilo. Era de compartilhar, aquilo era lúdico, é brincadeira também. Tem um adulto que faz uma transmissão geracional. Cozinhar junto com as crianças. Vem cá que eu vou te ensinar uma receita, que é uma receita que a mamãe faz super bem, a gente vai fazer juntos. Consertar alguma coisa juntos. Incluir a criança nesse universo adulto. A família gosta de Beatles, vamos escutar Beatles juntos, vamos brincar disso juntos. Não é só o patati patatá, galinha pintadinha, gente. A gente tem que cuidar muito com a relação de infância e consumo. As crianças estão sendo achacadas por, né, todo o tempo, sendo convocadas a consumir, e os pais convocados a consumir coisas como se isso garantisse o desenvolvimento e a felicidade dos filhos. Não. Criança precisa brincar com pedrinha, com água, com areia, com as panelas da casa. E a gente poder entender que o melhor que a gente pode oferecer para eles é a gente mesmo. Somos nós mesmos, é a nossa saúde mental, para que a gente possa ser a calmaria quando eles são o furacão. Que a gente possa mostrar para eles o que é a autorregulação de emoções. Que a gente possa modelar para eles, com o nosso exemplo, o que a gente faz quando a gente está muito bravo. Que a gente primeiro se acalma, para depois tentar resolver a solução. As crianças aprendem a resolver problemas, elas aprendem a se comunicar, elas aprendem a fazer pensamentos lógico-matemáticos, a fazer investigações científicas no brincar autêntico. Lembra da cena da praia? Quantas aprendizagens estavam envolvidas ali naquelas crianças? Quantas investigações elas estavam fazendo? A gente quer que as crianças aprendam a resolver problemas e sejam autônomas, independentes, capazes, seguras de si, mas a gente tem que poder pensar quais experiências no cotidiano que a gente está oferecendo para elas em relação a isso. Uma grande preocupação dessa quarentena, inclusive há uns dias atrás, né, eu e um colega neuropediatra, que a gente né, já compartilha de cursos e de pacientes juntos, resolvemos fazer uma live no domingo, né, vamos parar um pouquinho no nosso domingo para a gente poder conversar, que era a agenda que a gente tinha, para poder falar sobre as intoxicações eletrônicas. Porque a incidência, a prevalência de intoxicações eletrônicas nas crianças é gravíssima nessa quarentena. E eu percebo isso, a gente percebe isso no consultório, percebo isso no diálogo com os outros colegas, pediatras, outros psicólogos, neuros, que a gente se sente, sabe, aquela metáfora de que a gente está passando pelo rio e vê uma criança se afogando, a gente entra no rio para tentar salvar aquela criança, e quando a gente vê, não para de vir criança se afogando, e a gente está tentando buscar as crianças. Então, a gente precisa entender quem é que está jogando as crianças do penhasco, né? Quem é que está jogando as crianças no rio. Entender a causa disso. E não é responsabilizar excessivamente pais e mães que já estão dando tudo o que podem, que estão fazendo o melhor que podem, porque estão também exaustos, também entristecidos, porque perderam muito do seu convívio social, porque eles também têm medo em relação à vida, medo em relação ao emprego.
pais que também estão com a sua saúde mental desafiada, porque a pandemia desafiou a saúde mental de todo mundo. Então, eu acho absolutamente irresponsável e injusto a gente colocar todo o peso dentro das famílias, né? Porque a família que não dá limite, porque a família que... Sim, a gente vai pensar sobre esses limites juntos, mas a gente precisa ter uma discussão, enquanto sociedade civil, sobre consumo e telas. Tem jogos, gente, que são feitos para viciar, que eles vão diretamente incidir na zona de satisfação cerebral, que eles criam comportamentos adictos. E é muito triste encontrar crianças adictas aos jogos, monotemática aos jogos, que não perguntam e que não falam outro repertório que não seja sobre o jogo que ela está jogando. Que o único meio de conversar com os amigos é pelo jogo, e a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente justifica o excesso de exposição a jogos e telas, porque é o jeito que eles estão conseguindo conversar. Mas escuta com atenção, vamos ver se o que eles estão conversando e como eles estão conversando, se é saudável. Porque os jogos também acabam incentivando comportamentos de bullying, de comparação, comportamentos, né, de precisar destruir o outro para se afirmar. São essas experiências que a gente quer proporcionar para as crianças? Não são. O excesso, especialmente de jogos eletrônicos, né? E aí eu falo desse monotemático, porque a criança está ali vendo o youtuber que joga o jogo. E eu não estou demonizando jogos, porque eu acho que tem muito jogo legal, a tecnologia está aí, a gente tem que saber usar. Mas a gente precisa falar daquilo que é preocupante. E a indústria dos gamers, né, as redes sociais precisam pensar políticas, né, adequadas de uso das crianças, porque a gente sabe que as crianças estão usando. Então, não dá para uma criança estar vendo um vídeo no YouTube que é para sua classificação etária e ser bombardeadas de propaganda, de brinquedos ou de outros conteúdos que não são inapropriados para a sua idade. Não dá para ter um jogo que seja de classificação etária de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, que a criança precisa ficar comprando coisas dentro daquele jogo para poder crescer dentro do jogo. E aí começam todos os conflitos familiares. É claro que a responsabilidade pelo tempo de exposição a telas vai ser dos pais. E a gente precisa ter muita tranquilidade nisso. Entender que nenhuma criança é capaz de fazer a regulação de tempo de exposição à tela e nenhum adolescente, porque é como se elas lutassem contra um dinossauro. Quem tem que delimitar esse tempo é a família. Mas famílias, vocês não estão sozinhas. Se ajudem, se apoiem. Criem rede de apoio, conversem sobre isso. Conversem com os outros pais dos filhos que também jogam. Respeitem as classificações etárias. Entendam que é uma luta muito dura e muito árdua nesse momento da pandemia, só que as crianças só vão passar bem, né, e vão ter a sua saúde mental sustentada, e elas vão conseguir criar registro simbólico para lidar com toda essa frustração que a pandemia coloca, e com todo esse desafio social, se elas forem protagonistas. O valor que tem uma criança de 10 anos fazer um cartaz para colar no elevador do prédio, como um pacientezinho meu fez, dizendo: aqui não tem coronavírus, use a máscara e não sei o quê, com os protocolos sanitários. Isso é de um valor imenso. Porque essa criança, ela está aprendendo e ela sente que ela é capaz de cuidar do ambiente e do outro. É uma criança que acredita no seu potencial de também construir cultura com o outro. Então, a gente precisa levar a sério esses movimentos. E o excesso de telas faz essa criança ficar dependente de estímulo externo. Bom, se a escola não mandou mais atividade, se não tenho nada para fazer, estou entediado, quero usar o meu tablet. Ah, não posso usar? Então, pai e mãe, o que vocês vão fazer para me deixar feliz? Estou exagerando aqui um pouco, mas essa conta, ela não é das crianças. Essa conta é nossa, dos adultos. Porque a gente pode estar gerando uma geração de pessoas dependentes que o mundo as façam felizes. E que elas desacreditem no seu potencial de lidar com frustrações e de lidar com o tempo livre, com o ócio. A gente não precisa estar o tempo inteiro em função das crianças. Pais, diminuam a culpa. Diminuam a culpa de vocês estarem trabalhando, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Acreditem que os filhos de vocês são capazes de brincar, mas
a gente precisa pensar e proporcionar esses ambientes em que a criança possa transgredir o uso de algumas coisas. Bom, vou criar uma cabaninha no sofá, vai ter as regras dentro de casa, claro que vai ter, né, mas que a criança possa, criando intimidade com as plantinhas da casa, com as pedrinhas do quintal, ela vai criando intimidade, como diz o Manuel de Barros, né? O meu quintal é maior que o mundo. Esses tempos fiz uma live com a escola que assessoro permanentemente aqui em Porto Alegre, a gente fez uma live com famílias. Bom, não sustentei a emoção, assim, porque as lágrimas foram inevitáveis. E um pai, ele dizia assim, eu acho que o que eu mais aprendi nessa quarentena é ver o mundo pelos olhos da minha filha, ver o mundo pelos olhos brincantes dela. Eu descobri que na minha casa tem um rio de jacarés. Eu descobri que na minha casa tem príncipes e princesas. Então, esse pai, ele foi falando, e eles contaram que no início eles estavam muito agitados, muito angustiados para deixar ela, né, assim, com muitos materiais, tintas e não sei o quê, e que eles foram percebendo que era menos, era mais, que eles precisavam estar escutando juntos com elas. Então, quando as escolas enviam esses materiais desestruturados para casa, né, e como sei que vocês também fizeram propostas nessa perspectiva, e os pais olham, mas o que é essa pinha, esse rolo vazio está fazendo aqui, essa fita crepe, né? O que essas sucatas estão, o que isso aqui está fazendo? Que a criança possa, né, desfrutar desses materiais e dar os usos criativos que ela pode dar para esses materiais, porque ela vai se sentindo ela mesma. E essa sensação de ser eu mesmo, que ela é tão importante como alicerce da saúde mental, ela não se constitui no estímulo do jogo, que ele, muitas vezes, aparenta ser criativo, porque pode criar alguma coisa ali, mas o repertório está todo posto. Então, não é nem 8, nem 80, a gente precisa, né, uma das características de um pensamento adulto e maduro é saber lidar com ambivalências, é habitar paradoxos, que a gente possa ter visões críticas, né, sobre cada um desses também. Muito bem. Bianca, tem muitos comentários aqui agradecendo e elogiando as reflexões, agradecendo as suas contribuições. Nossa, tem um barulhão aqui. E tem uma pergunta que eu gostaria de ler aqui com você, que é sobre os adolescentes, né? Então, tem um pedido da Bianca para que você comentasse, por favor, os impactos nos adolescentes desse período restrito aos videogames e às redes sociais, e ela completa também trazendo que a presença em redes sociais, como o TikTok, por exemplo, se isso pode ser compreendida como uma brincadeira. A gente queria te ouvir um pouquinho a respeito dos adolescentes, e tem uma outra questão que a gente ficou pensando, que é a respeito das crianças que se recusam às interações online, né, que não querem mais, ou não querem entrar, ou não querem participar de situações assim. A gente queria escutar um pouquinho a respeito desses dois temas. Tá. Dá uma live para cada um, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre os dois. A gente vai puxando linhas de análise, de reflexão. Sobre os adolescentes. Você se lembra quando vocês tinham 14 anos? 13 anos? 15 anos? Antes da gente pensar qualquer coisa sobre os adolescentes na pandemia, a gente precisa botar os sapatos deles. Como diz a minha filha, ser adolescente é criar expectativas. O adolescente cria expectativa para tudo. Nossa, eu tô aqui no 9º ano, esse ano vai ser o ano da formatura, e é o ano que eu vou começar a sair com os meus colegas, e eu que vou entrar no 7º, porque tem aquele passeio no 7º que sempre acontece, que é super legal, então esse ano é o ano que eu vou viver. Ai, eu vou cortar meu cabelo antes de ir para a escola, porque eu quero chegar diferente no primeiro dia de aula. 6º ano. Nossa, eu vou comprar um caderno para cada professor que eu vou ter, que legal, olha aqui o caderno do K-pop, o caderno do BTS, o caderno do né, o Night, não sei o que, de todas as bandas. Terceirão, a gente vai curtir muito, a gente vai juntar dinheiro para a nossa formatura, a gente vai celebrar os recreios diferentes.
E cada estado, cada região tem os seus signos culturais aí para os adolescentes. Adolescência é tempo de ensaio, maravilhoso, são os inícios, né? Infância e adolescência são os inícios que marcam a nossa vida inteira. Então, pensar que eles estão sendo privados desses ensaios de namoro, de independência, de investigações científicas, a nossa feira de ciências, que sempre acontece no primeiro ano do médio, não pode acontecer. Então, todos esses ensaios privados é muito duro. Uma das defesas psíquicas que nós temos é a negação, né? Então, eu prefiro fazer de conta que este ano não está acontecendo, porque daí eu sofro menos. E isso tem a ver com as crianças não quererem participar das aulas, tá? Online, das videochamadas também. Já vou chegar lá. E pode ser, então, eu não quero criar memória nesse ano. Não, vou me defendo que queria um forte Apache, porque está muito difícil de lidar com essa tal de pandemia, que eu achei que era 15 dias, virou 20, virou 6 meses, e parece que nunca vai terminar. Então, muitas vezes, o se enterrar dentro de redes sociais, de jogos, é um jeito de não viver. Eu sempre refiro, né, uma memória para mim super importante, um paciente com 20 e poucos anos, que ele disse assim, Bianca, com 14 anos eu estava tão deprimido, que eu ia para aula, fazia as coisas da escola, eu tinha facilidade, né, com a escola, mas eu chegava em casa e eu jogava. Eu jogava e passava o final de semana jogando, e meus pais brigavam comigo porque eu não saía do jogo. Eu não me lembro dos meus 14 anos. Gente, a intoxicação por telas, ela não cria memória. Olha que grave isso. Ela não cria memória. Interagir com o outro dá trabalho, é difícil, é complexo, né? Mas a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente desenvolve habilidades nessa interação. Então, ao mesmo tempo que é o canal de comunicação com eles, a gente tem que poder pensar que só esse canal de comunicação é insuficiente e ele é entristecedor excessivamente desse tempo. Então, a gente também precisa priorizar tempos de qualidade, assim como com as crianças pequenas, com os adolescentes. Envolvê-los naquilo que é também da nossa vida. Se a gente chega em casa, né, ou está no trabalho remoto em casa, não puxa conversa. Quando eles dão um gatilho de conversa, de algum comentário, a gente diz, isso é bobagem de rede social. A gente tira onda, como a gente fala aqui no Sul, ou ridiculariza o que eles têm a nos oferecer, porque às vezes uma forma de começar uma conversa, de começar um contato, é vendo um vídeo do TikTok, é sabendo um pouquinho mais do que eles gostam, do que interessam, porque isso para eles é a vida deles agora, a gente precisa olhar isso com respeito também aos processos adolescentes, e não ficar só esperando ações adultas deles, ao invés de poder aproveitar aquilo que eles estão nos oferecendo, que é o mundo atual deles agora, que eles vão mudar muito ainda nos próximos anos. Então, entender, né, que também esse limite de telas é super importante de acontecer com os adolescentes. Ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar se angustiando, tendo que colocar coisas no lugar disso, porque a gente se sente culpado de estar dando um limite, de um limite que é construído, lembrando que limites assertivos são frutos de comunicações assertivas. Limite não precisa ser feito com grosseria, com brabeza, com violência. As crianças precisam internalizar e aprender limites a partir da ideia de corresponsabilização. E a gente tem que permitir que os filhos, muitas vezes, não vão gostar, né? E não vão concordar com alguns limites. E a gente vai precisar fazer. Mas a gente não precisa retalhar, a gente precisa convencer eles a gostarem, né, da gente. E nesses limites, porque às vezes não tem muita raiva da gente. Isso faz parte. E a gente conversa e dá lugar. Assim como a gente não precisa se angustiar para botar algo no lugar da tela, a gente também precisa, ao mesmo tempo, pensar em momentos que a gente vai desfrutar junto com eles, que a gente vai querer mostrar interesse. Os adolescentes precisam muito que a gente mostre interesse por eles, pelos que eles estão lendo, descobrindo, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Que a gente possa acolher e validar sentimentos, sem dar
se preocupar em dar todas as respostas e conselhos, né? Mas que a gente acolha e também compartilhe um pouco de como a gente está se sentindo, como que a gente está vivendo esse momento. Muitas crianças, agora voltando para a segunda pergunta, estão exaustas. Os crianças e adolescentes estão exaustos das aulas online, das atividades remotas. E a gente não precisa ser poliana nesse momento, a gente precisa ser muito honesto, muito transparente, que as escolas estão, né, assim, fazendo maravilhas e estão extremamente responsáveis e fazendo o melhor que elas podem para lidar com esse momento. Mas o que a gente está oferecendo de remoto por tanto tempo não é adequado pedagogicamente, neurologicamente, emocionalmente para as crianças. E a gente sabe que não é adequado, mas é o que a gente pode oferecer nesse momento. Então, sabendo disso, a gente vai lidar com pensamentos complexos. Problemas complexos, existem respostas complexas. E cada criança precisa ser olhada dentro do seu contexto. Então, tá tudo bem se a criança não está conseguindo acompanhar as aulas online. A gente vai conversar com essa família, a gente vai acolher essa criança, a gente vai encontrar uma solução customizada para essa criança, porque a gente sabe que o que está sendo ofertado, a gente não quer que as crianças se adaptem silenciosamente a isso. Porque isso é uma violência. Se a gente esperar que todas as crianças acham bem legal estarem, né, e adolescentes por tanto tempo de aula remota. Nada substitui a presença, o vínculo, o olho no olho. O chegar com todos os seus sentidos perceptivos sendo evocados na aprendizagem, do estar sem pauta, chegar, bater as mochilas, a gente conversa, a gente brinca, a interação com o outro. Né, os pais perguntam, mas como é que vocês conseguem com tantas crianças dentro da escola? É tão complicado com uma só? Porque a gente tem outras crianças dentro da escola. E as crianças aprendem com outras crianças. Elas brincam com outras crianças. A gente não está o tempo todo coordenando as atividades. A gente facilita, a gente propõe. O professor é um líder na sala de aula, né, um líder inspirador. Ele não precisa estar ali numa posição de excessivo controle. A qualidade da educação, seja na escola ou na família, ela se faz pela conexão, ela não se faz pelo controle. O cumprimento de acordos e rotinas é fruto de boas conexões, de qualidade, com gentileza e com firmeza, que respeite a dignidade da criança e do adolescente, respeite a dignidade do adulto, do professor. E seja esse adulto pai também. Né? Então, a criança que muitas vezes não está tolerando a videochamada pode ser por 1000 motivos, que a gente nem imagina lá dentro da casinha dela. E que no início a estratégia estava funcionando, agora não está funcionando mais, daqui a pouco pode funcionar de novo. Muitas vezes as crianças, quando olham os amigos e a prof no online, se entristecem, porque para eles é um reeditar da dor de não poder vê-los na presencialidade. Então eu prefiro nem ver. Prefiro nem ver aquilo porque me dói, eu sinto muita saudade, estudar de estar doendo, de estar no pátio do colégio, correndo, vendo os meus amigos, brincando. Então, mas na medida em que a gente pode falar sobre isso, que as crianças têm espaço de escuta sobre isso, a gente vai encontrando possibilidade de manter essa escola viva, de manter esse vínculo aquecido, e o mais importante é chama pelo aprender. Agora, para os pais, especialmente do primeiro ano do ensino fundamental. As crianças vão se alfabetizar. Fiquem tranquilos, elas vão se alfabetizar. Qualquer movimento de briga, de forçação de barra, para que assista a aula remota. A gente pergunta assim, a serviço do quê? Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, é encorajador ou desencorajador? A gente tem que cuidar para não criar problema psicopedagógico nas crianças, que elas vão levar para o resto da vida escolar delas agora, porque elas vão ficar reativas à escola. A escola precisa ofertar, e é o melhor que ela pode fazer, mas os pais também podem fazer os seus filtros dentro de casa, compartilhar as suas percepções com os professores e a equipe pedagógica e dizer, olha, até a semana passada estava bem legal, a gente estava conseguindo acompanhar,
Mas nessa semana, a gente está com uma situação aqui em casa que está muito difícil, e a gente não está conseguindo dar esse suporte, ou me ajuda a olhar, professora, me ajuda a entender por que meu filho está desinteressado agora. Será que a gente pode fazer uma chamada individual? Será que a gente precisa dar, né, recuar um pouquinho uns dias para depois voltar com desejo, com vontade de novo? Para cada criança a gente vai encontrando, e pais, conversem com as escolas. Conversem de forma respeitosa com as escolas, expliquem o que está acontecendo dentro da casa de vocês, não aumentem a ansiedade nos grupos de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp o filho do outro sempre faz tudo, e o nosso nunca faz nada, né? Então, cuidem com esses grupos de WhatsApp para não ficarem um alimentando uma competitividade no outro, que às vezes não leva a nada. Conversem com o professor, com a escola, que a escola vai saber escutar e vai saber poder encaminhar e acolher essa criança da melhor forma possível. Né? Da melhor forma que puder acontecer. Mais perguntas? Vamos lá? Vamos lá. E são as últimas, né? A gente está aqui caminhando para o final. Você quer trazer, Cíntia, alguma das perguntas? Acho que o Léo trouxe um comentário. Por favor. Isso, o Léo Polo é o nosso professor de arte do Fundamental 1. Bem-vindo, Léo, querido. E quando você diz que a quarentena não é a sala de espera, eu acho que isso é definidor, né, do modo como a gente encara esse tempo que foi imposto, a gente não escolheu, e a gente não tem mesmo o que fazer. Hoje eu conversava com a minha equipe de professores da educação infantil sobre isso. Às vezes eu penso que vai acabar 2020, vai começar 2021, tudo como era. Não é, né? Eu sei que não é, mas tem dias, tem dias que eu não estou muito legal e que eu penso que eu queria que fosse assim. Não é. A quarentena não é a sala de espera. E eu acho que ensina a gente a honrar o tempo, né? Uma coisa que a gente sempre reclamou da vida corrida, não tenho tempo para nada tal, agora foi um choque, né, nessa nossa relação com o tempo, a ponto de tudo passar muito rápido, ao mesmo tempo que parece que nunca acaba, né? E aí você falou aí em brincar e em inteireza, e o Léo, nosso professor de arte, propõe uma reflexão sobre o brincar e o efêmero, né? Então a gente, acho que queria te ouvir um pouco sobre isso. Não sei se a Ana tem alguma coisa que escolheu aqui. O que ele pensou sobre brincar e efêmero? Ele pergunta se é possível a gente fazer uma reflexão, uma relação, talvez, entre o brincar e o efêmero. Não sei qual foi a ideia que ele teve, né? E seria bem legal poder fazer esse diálogo. Essa é uma das cenas, né, das palestras online, vontade de estar num salão, conversando com as pessoas e cada uma podendo trazer um pouquinho, né? Mas acho que, para mim, me remete à utilidade do brincar, né? As pessoas têm muita preocupação, será que é útil brincar? Né? Aonde que vai levar esse brincar? Então, vamos voltar lá para a cena que eu elegi hoje para compartilhar dos meninos no mar. É útil essa brincadeira? É útil eles enterrarem um pinguim? É inútil. Se a gente olhar com um olhar produtivista, se a gente olhar com um olhar marcado por uma sociedade capitalista que tudo tem que virar, né, algo produtivo e monetarizado, inclusive. Mas é extremamente útil no sentido de enriquecimento da vida psíquica. É extremamente útil na construção de memórias afetivas, de organização do pensamento, junto, né, do que a gente fala da integração psique-soma, que nos constitui como sujeitos integrados, capazes de lidar com frustrações, capazes de conviver em sociedade. A gente precisa investir em qualidade de experiências, né, na formação de cidadãos que possam conviver em sociedade. A gente está numa sociedade extremamente violenta, né, em que as diferenças muitas vezes não são acolhidas, em que as diferenças não são suportadas, em discursos polarizados. E a semente, né, dessa possibilidade é lá nesse brincar, e que ele é efêmero. Ele é efêmero porque ele acontece no espontâneo. Eu quero destacar o pai desses meninos, pai, tio, sei lá quem estava cuidando deles, porque eu não conheço, estava bem longe, e que
permitiu que essas crianças, esse pai fazia uma sustentação ambiental, ele não estava ali dizendo, olha, um pinguim, vamos enterrar o pinguim? Os adultos muitas vezes atrapalham as brincadeiras das crianças, porque eles chegam assim, olha aqui, tu tá brincando com essa caneta? Qual é o nome dessa caneta? Né? O que ela vai fazer? Os adultos começam a encher as crianças de pergunta e fica uma chatice aquela brincadeira. Então, as crianças dizem, tu tá me atrapalhando. Então, o adulto tá ali numa posição de espectador. Esse adulto tá ali numa posição coadjuvante, numa posição interessada, né? Olhando para as crianças. Assim como também é maravilhoso contar histórias para as crianças, e elas adoram escutar essas histórias, mas a gente tem que saber baixar a nossa ansiedade e saber identificar esses momentos, em que é o momento da gente contar as histórias, né, maravilhosas, que as crianças adoram escutar, mas também os momentos em que a gente vai estar ali só compartilhando da beleza, da espontaneidade dessa criança, e que tem um ambiente que sustenta esse brincar espontâneo, e que se contempla e se encanta com esse brincar junto, né? Agora é a última, é verdade. A Mônica trouxe uma contribuição aqui, perguntando se a gente consegue traçar algum paralelo entre as crianças que não conviveram plenamente nos ambientes escolares, no períodos de guerras, e a resiliência e a superação humana, especialmente nos últimos 70 anos. Eu acho que daria mais uma live, mas a gente podia te escutar um pouquinho a respeito dessas questões, né, em situações de extremas, né, como isso traz relações com o tempo que vivemos hoje. Tem uma maravilha de recursos, né, hoje artísticos e documentados sobre o brincar das crianças em situações adversas de vulnerabilidade. O próprio Sebastião Salgado, nosso fotógrafo brasileiro maravilhoso, tem várias fotografias belíssimas das crianças brincando em campos de refugiados, né, na seca mais dura aqui brasileira, em outras situações, né, em que ele consegue retratar essa potência do brincar, porque o brincar salva. O brincar salva, né? Ele consegue retratar essa potência do brincar que dignifica a vida nessas situações de muita fragilidade. E, inevitavelmente, também vem à memória toda a trajetória belíssima de Reggio Emilia, uma cidade italiana que a gente se inspira tanto para pensar os processos pedagógicos na educação infantil, que ela é fruto de um pós-guerra, né? De uma cidade que elegeu honrar e priorizar as crianças para se reinventar num pós-guerra, entendendo e respeitando os tempos, os espaços e os materiais das crianças. E por isso mesmo se reconstruiu hoje a referência mundial em qualidade de educação infantil, porque também tem a arte como um dos pilares, né, do seu pensamento, que arte e criança, elas caminham juntas, desde que a gente permita que caminhe, né, e não atrapalhe. Entendendo que é isso que nos recoloca no laço social de solidariedade e pertencimento. O correspondente do brincar simbólico, do brincar livre na infância, né, e desse brincar compartilhado, que a gente desfruta junto e cria cultura junto na infância, é a experiência cultural e cidadã do adulto, né, no futuro. Então, adultos, olhem para o seu repertório cultural, ampliem o seu repertório poético, literário, musical, de artes plásticas, de artes visuais, porque isso produz saúde mental, isso está sempre um passo à frente da gente. Compartilhem com as crianças essa ampliação de repertório. Porque as pessoas, quais são as dicas de saúde mental? Esse negócio de dica é sempre meio complicado, né? Então, tudo que a gente fizer, tiver uma dimensão de cuidado, de construção de intimidade, porque intimidade e cuidado, elas andam lado a lado, né? Eu posso cuidar da minha alimentação como uma relação de amor com o meu corpo, e de intimidade com o meu corpo, e não uma relação produtivista ou performática com o meu corpo. Eu posso construir intimidade e cuidado com quem eu vivo, com a minha casa, com os espaços. Eu posso estar pintando uma parede na minha casa na quarentena,
né? Porque também, bom, talvez não fosse fazer isso agora, fazer num outro momento, porque eu preciso, de forma agitada, me ocupar para não pensar. Ou eu posso pintar esta parede, porque eu vou desfrutar de pintar uma parede e eu vou imprimir uma relação afetiva com o espaço onde eu moro, que isso me faz eu me reconhecer mais nesse espaço, faz esse espaço conversar mais com a minha subjetividade. E isso muda tudo, essa chave muda tudo. Se eu sentar com meu filho para brincar e oferecer um brinquedo que pisca, anda, saracoteia e faz um monte de coisa, porque eu quero que a criança fique mais inteligente com esse brinquedo, e eu não estou curtindo esse sentar junto, acabou a brincadeira, tá? Então fica bem boring, e as crianças não gostam. Então, poder sentar para brincar, para subverter os usos das coisas também, né? Com esse prazer de estar com o outro. Tem uma pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar sim. Acho que já estou com vontade de assistir novamente. Eu acho que muitas pessoas também vão querer se apropriar das reflexões, né? E se aproximando dos temas devagarinho. A gente vai sim ficar com ela gravada. E a gente vai encerrando. Acho que tem uma angústia ainda, nossa, se você puder, nos minutos finais, contar para a gente a respeito do que a gente precisa priorizar no retorno aos encontros presenciais. Eu acho que vai ajudar aqui pais e professores a pensarem. Do mais, nós estamos muito felizes já com todas as contribuições. Acredito que foi muito produtivo para a gente pensar nos aspectos pessoais da nossa relação, com as nossas próprias brincadeiras, como pais, como professores, e acho que a gente sai daqui com vontade de ser mais brincante e de olhar para as brincadeiras das crianças com mais cuidado, né, com mais carinho, e para as aprendizagens também, né, ampliando o nosso olhar do que é aprender, do que é brincar. Acho que com certeza você trouxe contribuições importantíssimas. Eu estou muito feliz de ter podido ouvi-la essa noite. Então, eu não sei se você puder fazer esses comentários finais para a gente encerrar. Obrigada. Quando a gente estuda o brincar, a gente estuda os fenômenos transicionais, né? Assim como a gente estuda os objetos transicionais, aquele paninho que a criança traz enroladinha, que às vezes é um pedaço do pijama da mãe, né? A gente vive cada situação na educação infantil, criança que chega com um sutiã da mãe, que ela elegeu de objeto transicional, que são maravilhosos, né? Ali a gente tem, que a gente ama esses objetos, eles são muito bem-vindos na escola, porque é um sinal de saúde dessa criança que está fazendo um representante de confiança, né, projetado naquele objeto, e é uma criação autêntica da criança. Assim como os objetos transicionais, isso é o winnicottiano, a gente fala dos fenômenos transicionais, né, desse espaço maravilhoso do brincar e da constituição, né, do brincar compartilhado com o outro, de criação do mundo. Enfim, por que eu estou falando isso? Para falar de retorno. Porque a gente precisa inserir os retornos dentro dessa zona transicional. Como assim? O Rubem Alves, eu estou trabalhando com muitas escolas nesse momento sobre os retornos, então isso está assim na flor da pele, com muitos professores. Escolas que já retornaram, escolas que ainda não, de vários estados, então, né, do país, então tem cada uma no seu tempo. Mas eu acho que tem um texto do Rubem Alves que ele nos ajuda, que ele diz assim, eu vou pegar só um trechinho, tá? O que vem antes, o jardim ou o jardineiro? Ele diz, antes de um jardim, precisa ter um jardineiro, porque o jardim precisa morar no sonho do jardineiro. Se primeiro vem o jardim e não o jardineiro, o jardim morre, porque ele não é sonhado, ele não é cuidado por esse jardineiro. Eu convido, então, a gente sonhar junto esse retorno. Imagina esse retorno. Os professores estão com muita dificuldade de sonhar esse retorno possível. Por quê? Porque a gente quer que as crianças brinquem livre, a gente quer abraçar as crianças, a gente quer que eles possam dar muitos abraços e beijos nos amigos, a gente quer que eles usem os materiais e desfrutem dos espaços que a gente pensa com tanto cuidado e afinco para eles. Então, como assim vai ter distanciamento? Como assim tem máscara? Como assim? Né? Um monte de protocolo. Gente, se a gente não sonhar esse jardim, essa educação possível dentro do cuidado que a gente tem,
a chance de a gente boicotar os processos, da gente sabotar os processos, de a gente ficar só na queixa, é gigante. Então, convido pais e professores a primeiro pensar isso. Retorno, não se retorna com crianças antes de, primeiro, acolher a equipe. E antes de acolher para fazer treinamento de protocolo sanitário, a gente acolhe afetivamente. Se reconecta com o espaço da escola, reconhece esse espaço e as pessoas, a potência do olhar por baixo aqui das máscaras vai ser tão importante. Depois, a gente acolhe os pais, emocionalmente e com os protocolos sanitários. A gente acolhe efetivamente esses pais sem as crianças. A gente circula para essa escola, a gente mostra para os pais como as coisas vão acontecer e depois a gente abre as portas para acolher as crianças. Porque é isso que a gente faz em qualquer processo de adaptação. E as crianças vão estar super ambivalentes. Elas vão estar com muita vontade de voltar para a escola, mas sabe que tinha uma parte boa de ficar em casa? E tá meio esquisito isso, e vou ter que me desacomodar de novo. E os adultos também. E tá tudo bem. É isso mesmo. Eu quero voltar, mas eu quero ficar em casa. Eu tô com muita saudade do meu pai e da minha mãe, mas eu também tô com saudade dos meus amigos, e tudo isso fica junto e misturado, e tudo convive de uma forma muito maluca dentro de mim. É isso mesmo. Escutar as famílias é escutar as crianças. Escutar a ansiedade dos professores é escutar as crianças. A gente escuta as crianças também pela subjetividade dos adultos, e com isso a gente vai suavizando os processos de retorno, a gente vai suavizando as adaptações, readaptações necessárias e adaptações novas que vão surgir, e a gente vai resolvendo junto. E algo fundamental no retorno é o laço de responsabilidade compartilhada. O primeiro professor que baixar a máscara para dizer, não, vou falar só bem rapidinho aqui, quebra a equipe. Não dá para vir com o discurso de, mas tu é neurótico, tu é paranoico, nem é tanto assim, porque sim, os protocolos precisam ser seguidos à risca, com toda a seriedade. E a gente vai ensinando as crianças a administrá-los, ensinando as famílias também. Assim como não pode acontecer para os maiores, que já precisam usar máscara, chegar pai e mãe e dizer, professora, faz ele usar máscara aqui, porque em casa ele não usa. Nem pensar. A máscara, a aceitação do protocolo, ela vem de casa. Se a criança não está conseguindo, se o adolescente ainda não consegue conviver com esse protocolo, a gente precisa pensar junto como a gente vai fazer essa construção. Mas não dá para sobrecarregar os professores nesse sentido, né? Porque essa é uma educação social, cidadã, coletiva. Está todo mundo junto para que a gente possa reabrir as escolas com o máximo de segurança possível, né? E aí a gente trabalha com a ética do cuidado, que é outra live, para a gente conversar. Tá? Bianca, obrigada. Foi uma aula, um conforto. Você inaugura a nossa preparação para a volta, né? mais efetiva, mais direta. Então, a gente tem a sua fala. Na quinta-feira a gente tem, mas aí só para a comunidade de famílias da escola e educadores, uma live com o médico infectologista, que é o responsável, o orientador dos protocolos, né? Amanhã parte da equipe está na escola já começando a preparar os ambientes para a volta no dia 7, bastante escalonado, e a gente vai compartilhar isso. Então, eu acho que a gente não podia inaugurar melhor o nosso retorno com esse presente da sua presença. Muito obrigada, Bianca. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Confiança, né? Muito legal também conhecer o trabalho de vocês. Eu vejo que com muita saúde, muito afeto, permanecem fortes, firmes aí, né? E inspirando outras escolas também com essa qualidade. Muito obrigada. Muito bom, foi ótimo. Que bom, obrigada. Boa noite a todos. A live fica gravada. Revemos e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.